É o problema da demonização dos jogos, causas e consequências. Bruno que Hatak. Por que ele me mandou esse vídeo? Eu não sei. Sim, eu tenho pernas. E aí, aqui é o seu youtuber quase preferido, Bruno Hatak. Senhores, eu sei que já faz um bom tempo que eu não paro para contar uma historinha para vocês. Nos últimos vídeos eu tenho tentado ver um lado mais filosófico dos jogos, com algumas aspas. E hoje vai ser mais um vídeo desse tipo. No vídeo de hoje eu quero dar a minha visão envolvendo a forma como as pessoas Que jogo gostam é de esse? demonizar os videogames. E sim, eu vou citar a fala do Lula, mas esse vídeo definitivamente não é sobre o Lula. Eu quero aprofundar um pouco esse tema e explicar pra vocês como as pessoas usam a demonização dos jogos pra mascarar problemas Souls? reais. É Souls? Eu geralmente sou um cara que evita ficar Nossa, não opinando na reconheci. internet porque a galera costuma ficar raivosa em discussões e partem pra xingamentos ou então distorcem totalmente seu argumento. Mas ainda É assim eu verdade. sinto que se eu não opinasse sobre esse assunto, se eu não trouxesse esse assunto no canal, isso iria me corroer por dentro. Eu prometo que logo logo tem vídeo de historinha pra você que prefere vídeos desse tipo. Mas não fecha o vídeo ainda, dá uma chance pra esse vídeo. Essa é uma discussão que vale a pena ser levada pra frente. Beleza. Nesse vídeo eu vou falar sobre jornais, política, religião e coach motivacional. Oxi. Então se ajeita bem aí, porque hoje vai ser uma aventura e tanto. Eu não entendi o último, mas tudo bem. Eu sei que a palavra demonização tem um significado óbvio, mas como exatamente a gente demoniza uma coisa? Vamos pegar, por exemplo, esse cacto aqui. Ele é só um cacto, né? Ele serve para decorar um ambiente e ser admirado. Mas e se eu te falasse que ele é o responsável por todos os problemas do mundo? Que as empresas, na verdade, fabricaram esse cacto para ele entrar na sua casa, fazer você brigar com seus pais, tirar notas baixas e te deixar violento. Você Meu provavelmente Deus. acharia exagero, porque dá para reconhecer que o cacto não seria capaz de tudo isso, que o motivo da pessoa brigar com os pais ou ficar violenta é outro. Mas para as pessoas encontrarem o real motivo, o real causador desses problemas, elas teriam que dedicar o próprio tempo se aprofundando no assunto. E isso dá trabalho. Então é mais fácil a gente culpar o cacto. Para ficar um pouco mais convincente, você pode falar para uma pessoa que tem medo do diabo que na verdade foi o diabo que criou esse cacto. E com Meu isso ela Deus. vai evitar ao máximo de chegar perto disso daqui e vai fazer com que as pessoas próximas dela não cheguem perto. Parece uma analogia meio boba, mas é isso que fazem com os jogos. A nossa sociedade tem problemas desde que resolvemos botar uma casinha do lado da outra. Mas por algum motivo, em vez das pessoas É irem verdade, atrás isso é. do causador real desses problemas, elas preferem encontrar algo É mais fácil verdade. de culpar e controlar. Em vez da família buscar entender por que a criança não sai do quarto há dias, ela culpa os jogos e proíbe a criança de jogar. Em É vez da família verdade. buscar entender por que a criança foi violenta com alguém na escola, ela culpa os jogos e proíbe a criança de jogar. É Ou então, verdade. antes mesmo da criança apresentar qualquer tipo de Nossa, que problema, dó a essa família já imagem. proíbe o acesso aos jogos, por acreditar que jogos só fazem mal e não servem pra nada. Há décadas e décadas, pessoas que jogam jogos têm que lidar com esse tipo de coisa. Porque existe gente que realmente acha que se você roubar um carro e atropelar uma idosa no GTA, magicamente você vai achar normal fazer isso na vida real. Sendo que se a gente parar pra analisar, existem milhões de cópias vendidas de vários jogos bem violentos. Se jogos realmente fossem um causador da violência, o mundo já teria acabado. Na É cabeça dessas verdade. pessoas, todo jogador GTA seria um criminoso. Todo jogador de LoL estaria tentando derrubar prédios. Todo jogador de COD estaria pulando de um lugar alto, dando 360 e atirando nas pessoas. No Todo scope. jogador de Minecraft estaria dando soco em árvore. Mas isso não acontece, né? Por que será? E senhores, seus familiares não têm tanta culpa assim por ter esse tipo de pensamento, porque eles não chegaram a essa conclusão sozinhos. Alguém precisou convencer eles de que os jogos são os causadores de todo o mal do planeta. E aí eu te pergunto, você sabe quem são esses convencedores? A mídia. A forma que todo mundo já tá cansado de ver isso Basicamente. acontecendo é naqueles jornais Lula sensacionalistas também, né? que quando vão falar sobre um massacre ou um assassino, costumam tentar botar a culpa nos jogos. Olha só esse cara aqui, ele matou pessoas. E sabe o que ele fazia no tempo livre? Ele jogava jogos. E sabe o que dá pra fazer nesses Uau. jogos? Matar pessoas. Mas Oh, meu assim, eu aposto que se Deus. você entrasse na casa do criminoso, você ia encontrar um cacto lá dentro. E se o cacto tá lá dentro e ele fez isso, só pode ser o cacto o culpado. E muitas vezes esses jornais sensacionalistas arrumam Cacto alguém sussurrou no profissional ouvido dele, pra né? corroborar com a narrativa deles. Então eles pegam um psicólogo aleatório pra ir na frente da câmera na TV e falar: "Pois é, essa pessoa matou pessoas por causa dos jogos."
Não é desmerecendo esse profissional, mas é meio óbvio que se o jornal tá tentando demonizar os jogos, ele claramente não ia levar um profissional que discorda da ideia de que a culpa é dos jogos. Se um Obviamente. jogo é capaz Isso de aí afetar faz alguém a sentido. ponto dessa pessoa replicar tais atos na vida real, um filme ou série também influenciaria essa pessoa a replicar um ato violento. Eu Porque sempre o me problema perguntei não isso, tá né? na obra, e sim na cabeça da pessoa. E é violento, porque o problema não tá na obra, e sim na cabeça da pessoa. E assim, faz sentido dizer que jogos violentos podem afetar uma mente em desenvolvimento. Esse é um dos motivos da gente ter faixa etária nos jogos. Além disso, é importante Igual deixar filme e claro que série. qualquer coisa violenta pode afetar uma mente em desenvolvimento. E sabe uma coisa que também é muito capaz de influenciar negativamente uma mente em desenvolvimento? Um jornal da tarde cujo único conteúdo é noticiar que pessoas morreram e contar detalhadamente a forma como morreram. E às vezes passam dias falando sobre o mesmo caso, transformando um acontecimento violento em entretenimento para milhões de pessoas assistirem enquanto almoçam. Na minha visão de mundo, a forma como alguns jornais tratam os crimes é bem mais prejudicial para a mente Não é. humana do que jogar um Doom. E como exatamente eles convenceram seus familiares? É simples. No Brasil existiu e ainda existe o costume de almoçar todo dia assistindo o Jornal da Tarde. E é através das matérias desses jornais que eles Existe conseguem isso ainda? convencer uma pessoa leiga sobre o assunto. Se volta e meia, quando você está batendo aquele macarrão com carne moída, você escuta: jogo faz mal, hein, ó. Jogo vicia. Jogo deixa violento. Isso acaba fixando na mente das pessoas. E quando isso fixa, eventualmente elas Também acabam não. passando para Nem TV na outras e cozinha outras tem. e outras e A gente outras só pessoas. almoça. Existem alguns casos que ficou bem popular, onde o apresentador do jornal estava de toda forma tentando culpar os jogos, e é só uma situação muito idiota, sabe? E é aquilo que eu falei pra vocês mais cedo. É mais fácil culpar os jogos do que ter que ir atrás do real motivo que causou tal ato violento. É um dos jogos mais em moda entre a garotada. Detalhe, é o mais fácil e o mais barato, né? Se você parar pra pensar. Então, o jornal já não quer gastar dinheiro. Aí tem que ir pra traçar o perfil da pessoa, pra ver realmente o problema. É muito mais barato o cara ir lá na feira, sei lá, comprar um jogo e mostrar e estudar o jogo que tá aí tá na Uma morte internet, né? atrás da outra Basicamente. e já proibido em alguns lugares. Assassin's Creed. Por um bom tempo Assassin's eu pensei que esse Creed. problema já tinha passado, que os jornais tinham desistido dessa narrativa e que as pessoas no geral estavam começando a ver que a culpa não era dos jogos. Só que nós estamos em pleno 2023 e É da resolvemos filha, rever essa exatamente. narrativa por conta dos ataques nas escolas que aconteceram recentemente. Trouxe de E o que casa, né? ajudou a rever essa narrativa, ou na verdade mostrar que ela nunca morreu, foi uma fala recente do presidente Lula. A essa altura do campeonato, eu acredito que todo mundo já ficou sabendo o que aconteceu. Mas caso você seja o Patrick Estrela e mora embaixo de uma pedra, não se preocupe que eu vou dar o contexto pra você. E se você não for o Patrick, finge que é. O atual presidente da Beleza. República acabou replicando essa narrativa de que jogos são os culpados pela violência, em um discurso que tinha milhões de brasileiros assistindo. Nesse discurso ele disse que não tem jogo que ensina sobre amor, só jogo que ensina a matar. E que com Life is Strange. isso, esses jogos acabam incentivando as crianças a fazerem ataques nas escolas. Nós temos que pensar o que eu ensino para o meu filho dentro de casa. Quando meu filho tem 4 anos que ele chora, o que eu faço para ele? Eu dou logo um tablet para ele, estou aqui para você brincar. Tablet. Sabe? Ensino logo um joguinho. Não tem jogo, não tem game falando de amor. Não tem game falando de educação. É só- game, Exatamente. game, Os jogos de hentai molecada são o quê? matar. É 100% amor aquilo dali. E cada vez muito mais morte do que na Segunda Guerra Mundial. Eu duvido que tenha um moleque de 8 anos, de 9 anos, de 10 anos, de 12 anos, que não esteja habituado a passar grande parte do tempo jogando essas porcarias. Passam noite jogando. E tudo isso resulta nessa violência no meio de crianças. O Lula claramente chapou na linguiça falando isso daí. Faltou um assessor chegar no ouvidinho do Lula ali no meio do discurso e falar: Cala a boca. Ô presidente, você tá chapando. Existe sim jogo que não é sobre matar. Eu só quero fazer um adendo aqui, que agora o Lula deve ter um prato tão cheio pra falar, né? Complementar a fala dele depois do trailer do Mortal Kombat. Então, nossa, ele deve estar tão feliz, né? Existe jogo que fala de amor. Life is Strange, Existe como jogo eu falei. infantil. Existe jogo educativo. Existe até jogo do Lula saindo na porrada com Esse outros é bom. candidatos. E eu sei que muita gente vai correr pra falar: ah, mas tá tudo Eu bem também. ele fala isso, ele é velho. Ah, com Não é como certeza. se ele fosse proibir os jogos, né? Sendo que não é esse o ponto. O ponto é que assim como os jornais da tarde conseguiram demonizar os jogos pra muita Ele gente, tem- Filho quando dele tem, um sabia não? presidente de Tem uma um empresa de país fala jogos. um negócio desse, isso acaba incentivando mais pessoas a terem esse pensamento retrógrado. Mais pessoas vão impedir seus filhos de ter acesso a esse entretenimento.
mascarando o real problema por trás desses ataques. Sério, Eu sabia não tô não. insinuando que o presidente quis mascarar o problema, mas essa narrativa que ele replicou mascara os problemas. E o presidente, por falta de conhecimento e falta de assessoria para ensinar ele sobre esse assunto, chapou na linguiça. Agora imagina uma pessoa de 30, 40, 50 anos que passou anos sendo convencida de que jogos são culpados pela violência, ouvindo o discurso do presidente. Isso legitima a narrativa. Isso não é algo que pode passar batido só porque ele é idoso. Isso tem que ser criticado. Exatamente. Algumas pessoas vão tentar argumentar, mas o presidente anterior falava mais merda. Sim, eu concordo. Muito. Mas isso daqui não é um X1 pra ver qual presidente fala mais merda. E o meu vídeo não é sobre fala de presidentes, e sim sobre demonização dos jogos. Por isso que eu queria falar dessa fala específica do atual presidente. Depois dele falar isso, muita gente foi pra internet criticar essa fala. Só que teve aquele grupo de pessoas que resolveu meter o papo de tipo... se pá que jogos violentos são um problema, hein? Os A gente experts precisa da falar internet, sobre né? isso." Os Eu já expliquei pra experts. vocês de uma forma bem simples por que essa narrativa é falha. Então eu não vou ficar me repetindo aqui. O problema de você demonizar jogos numa situação como essa é que você tá tirando o foco do real causador desses ataques, que envolve o fato de muitos jovens estarem sendo apresentados a grupos extremistas de internet e sendo ensinados a seguir ideias horríveis e fazer coisas horríveis. Em vez do pai parar pra ver se o filho tá em algum grupo esquisito de internet ou postando coisa esquisita, ele pensa que é só proibir o filho de jogar COD que tá suave, tá resolvido. Inclusive, rapaziada, eu sinto que eu não tenho tanto conhecimento assim pra falar com precisão sobre isso de grupos extremistas de internet, mas eu gostaria de só dar um toque pra galera jovem que me acompanha. Tomem muito cuidado com o tipo de grupo que vocês andam entrando na internet. Se vocês verem que a rapaziada tá com um papo torto, tá com umas ideias tortas, sai fora, mano, não fica nisso. Eu sei que para algumas pessoas pode parecer legal Casca ser fora. diferentão e falar absurdos dentro de um grupo em rede social ou Discord, mas, mano, não vale a pena. Isso aí só vai ferrar sua mente ou talvez vai te incentivar a fazer coisas erradas na vida real. Vai Você foder provavelmente tua já deve vida, ter essa é a ouvido de algum verdade. familiar que você deve tomar cuidado com pessoas na internet. E essa frase não tá completamente errada. Existe sim muita gente boa na internet, existe a grande chance de você fazer uma amizade virtual que dura anos. Assim como Verdade. eu mesmo tenho, vários amigos virtuais que são meus amigos há quase 10 anos. Mas ainda assim você precisa tomar cuidado porque também tem muita gente mal intencionada nessa internet. Então toma cuidado com quem você conversa. E senhores, voltando ao assunto, olha só como é perigoso você deixar uma narrativa assim sair seguindo livre por aí. Olha onde ela chega. Eu sei que vai ter gente assistindo esse vídeo que vai achar bobo eu me importar com isso, mas o dia que você vê alguma criança ou adolescente que apanha simplesmente por querer jogar um jogo, ou que recebe xingo por estar jogando um jogo, aí você vai entender por que eu tô criticando tanto a demonização dos jogos. E essa demonização tá longe de acabar nos jornais da tarde ou na boca de idosos que foram convencidos. Ela também tá presente em outros lugares. Lembra do exemplo do cacto que eu falei mais cedo? Sobre certas pessoas terem medo dele depois de alguém falar que é do diabo? Então... Tava demorando, né? Pra Falar desse chegar assunto nesse é um assunto pouco aí. mais delicado porque é bem fácil das pessoas se sentirem pessoalmente atacadas. Mas se o assunto é demonização, não tinha como eu deixar isso de fora. Existem muitas igrejas no país que realmente pregam sobre o amor, que ensinam as pessoas como viver da maneira certa, ensinam a não roubar, a não matar, a não trair a esposa, coisa assim. Só que ao mesmo tempo, existem igrejas por aí que tentam pintar os jogos e outros tipos de mídia como algo maligno, falando que são criações do diabo feitas para desestruturar famílias e controlar a mente das pessoas. Isso definitivamente é algo perigoso. Porque a demonização em seu estado mais puro, sem nenhum embasamento científico ou lógico, usam do medo das pessoas para falar para elas o que elas devem ou não devem consumir. Reforçando mais uma vez, eu não estou generalizando, eu já deixei claro aqui que não são todas as igrejas que funcionam dessa forma. Não tem nenhum problema você se privar de consumir certas mídias na sua vida, as pessoas têm gostos pessoais e opiniões pessoais. Mas a partir do momento que você está em cima do palanque falando para um fiel que o Free Fire que tá no celular do filho dele é do diabo... Mas aí esse isso daí se torna faz um mal problema. mesmo, viu? Quando o Aí fiel não é tem como convencido defender, de não. que jogos e certas mídias são malignos, o que ele vai fazer quando chegar em casa? Vai proibir o filho de jogar jogos. Caso o filho se recuse, ele vai brigar com o filho até que o filho pare de jogar. Se ele vê o filho assistindo alguma série ou desenho que falaram pra ele que é do diabo, ele também vai brigar e proibir o filho de assistir. Na época que Yu-Gi-Oh! Era popular, começaram a falar que era do diabo, teve muito pai que pegou todas as cartinhas do filho e rasgou. Nossa, ou então que dó. queimou na frente do filho. Imagina o que esse tipo de comportamento causa na cabeça de uma criança. Sério, se bota no lugar de uma criança assistindo seu pai brigando com Nossa, você que dó. e queimando o seu brinquedo por conta de um medo que colocaram na cabeça dele, que você nem entende direito. Pô, eu jogava Rapaziada, Yu-Gi-Oh! quando com os eu tava meus procurando pais. um vídeo de alguém queimando cartinhas de Yu-Gi-Oh!
eu acabei encontrando um depoimento incrível. Deck de Yu-Gi-Oh! Não traz mal pra casa. Não traz é o caralho. KKKKKK. Não sei como o cara conseguiu queimar. Já tentei queimar uma e pegou fogo em tudo, menos na ilustração da carta. Criava tipo uma barreira. Ah, era Tentei força queimar uma espelho, falsa pô. que eu tinha há uns tempos atrás e ela era toda de papel. E botei fogo nela e queimou tudo mesmo, menos a ilustração, que era do mesmo material que a carta toda. E o fogo ficava tipo que flutuando por cima da carta. Tá lá, ó, pra quem duvidava, o Bruno Hatak aí tá defendendo cartinha do diabo. Com isso é bem provável que o filho fique mais recluso, fale menos com o pai, ou então se torne mais briguento e confronte bem mais. Quando o pai for na igreja desabafar sobre isso, o que ele vai ouvir? Isso aí é o Ele diabo na foi cabeça feita do seu armadilha. filho, que os jogos botaram dentro da cabeça dele. Você viu Ativado como esses jogos são do quando mal? tentaram atacar. Ignorando totalmente o real motivo da revolta do filho. Também pode acontecer do cara em cima do palanque, em vez de falar para as pessoas que jogos são do diabo, ele pode tentar ser um pouco mais espertinho e falar que jogos causam depressão e vício, e por isso você deve proibir seus filhos. Mas isso é um argumento muito raso e tendencioso. Porque se uma pessoa tá depressiva a ponto de não sair do quarto e não fazer nada além de jogar, não foram os jogos que causaram isso. Foi alguma outra coisa. Alguma coisa na cabeça dela fez ela buscar por esse vício. Quando jogos são usados como escape, o problema tá em outro lugar. Eu falo disso no meu vídeo sobre vício em jogos. Eu reconheço que existem jogos que tentam viciar as pessoas propositalmente e fazer elas gastarem o máximo de dinheiro possível dentro do jogo. Mas não é porque um RPG de celular faz É o isso que Brasil, automaticamente todo jogo é assim. É injusto generalizar desse jeito. E em vez do cara em cima do palanque falar pro pai observar o filho, tentar entender os sentimentos e a cabeça do filho, ele joga a culpa nos jogos e no diabo. Porque como eu disse várias vezes nesse vídeo, é mais fácil culpar os jogos. É mais fácil você impedir o seu filho de jogar do que parar pra tentar Esse daí é entender muito a cabeça educativo, dele. viu? Tentar entender a cabeça de uma criança ou adolescente leva bem mais tempo Aprender a do que anatomia só é top. tirar o celular da mão dele ou só desplugar o console da tomada. Aí eu te pergunto, por que tem certas igrejas que tentam remover as formas de entretenimento de um fiel? Será que é para evitar que o fiel encontre novos tipos de pensamento e tenha novas reflexões diferentes das impostas pelo cara em cima do palanque? Bom, eu sou apenas um jovem youtuber que não sabe muito sobre a vida. Então não tenho resposta para essa pergunta. Mas eu acho que é válido o questionamento. Ah, mas calma aí, seu espertinho. Existem jogos que têm demônios dentro dele. Sim, isso se chama jogo de fantasia. Mundinho de faz de conta. Tirando alguns jogos específicos, nenhum deles estão tentando retratar os demônios da Bíblia. Eles só estão usando demônios como uma peça para desenvolver um mundo fantasioso, uma história fantasiosa, já que o conceito de demônios e espíritos malignos antecede a Bíblia. Existem citações no hinduísmo, no zoroastrismo, no Egito Antigo, na Mesopotâmia. E nesses conceitos que antecedem a Bíblia, esses espíritos malignos também são descritos como seres horrendos. Lembrando aqui, eu não estou desrespeitando nenhuma religião, só estou falando que certas ações de certas igrejas podem afetar negativamente muitas famílias. E eu falo disso com base no que eu já ouvi e presenciei. E eu tenho certeza que muitas pessoas assistindo esse vídeo também já ouviram e presenciaram muita coisa parecida. Sintam-se livres para compartilhar nos comentários. De forma alguma eu tô questionando a existência dessas religiões ou incentivando as pessoas a pararem de ter religião. Você não é? Pra acreditar no que você Secamente quiser. eu também Eu só tô mostrando como que a demonização funciona. E senhores, não são apenas jornais da tarde e pessoas em cima de palanque em igrejas que tentam demonizar os jogos. Tem mais uma área que eu gostaria de discutir com vocês. Essa daí eu tenho curiosidade pra saber, porque essa daí eu não sabia não. Acredito que todo mundo que usa a internet hoje em dia já tá familiarizado com o termo coach, que são aqueles caras que dão discursos e tentam vender cursos te ensinando o segredo da produtividade que vai te deixar rico. Então, existe uma nova mentalidade que surgiu a partir dessa mentalidade de coach, que são pessoas que se consideram viciadas em produtividade, que cortam da vida tudo aquilo que não faz elas crescerem na vida, como por exemplo, os jogos. Essas pessoas realmente acreditam que jogar jogos é o que está te impedindo de fazer 5 faculdades e ficar multimilionário. E isso é uma falácia. Assim, dificilmente você vai ficar milionário ou vai aprender sobre medicina enquanto joga God of War. Mas não é por isso que você deveria deixar de jogar. Exato. Nem tudo que você consome precisa ser algo feito para malhar seu cérebro. Recentemente tem crescido bastante pela forma de vídeo curto essa ideia de que jogos só atrapalham. Pessoas falando nos comentários que depois que elas largaram os jogos, elas começaram a crescer e a dar certo na vida. Como se jogar CS fosse te impedir de ser alguém. Existe um negócio chamado balanceamento e autocontrole, mas se você não consegue fazer isso, então talvez seja uma boa ideia vender as coisas mesmo. Aproveita a vida, rapaziada. Mesmo com autocontrole, é um hábito destrutivo.
gaste o seu tempo construindo um negócio ou com alguma coisa que vai melhorar a sua vida. Ah, amigo, faça-me o favor, né? Sendo que você pode muito bem usar um momento para jogar jogos e usar outro momento para fazer exercícios, estudar e trabalhar em um projeto grandioso. Essas pessoas geralmente argumentam que jogos deixavam elas viciadas, elas não saíram do quarto e que isso afundou elas. Só que mais uma vez nós vemos aqui alguém mascarando o real problema. E vocês conseguem entender que quando alguém fala jogo faz mal, né? Te deixa inútil. A pessoa está ignorando todas as questões de saúde mental e de ambiente ao redor dela que fizeram ela ficar inútil. Além disso, falar coisas desse tipo tira todo o valor de todos os jogos que existem. Porque você pega milhares de jogos, milhares de obras feitas por milhares de pessoas e joga tudo num balaio, falando que é um negócio que atrapalha a sua vida. Não serve pra nada. É simplesmente desonesto você querer dizer que jogar joguinho é o que impede alguém de ficar rico ou de ficar sarado. O jogo não é o inimigo aqui, ele é só uma forma de lazer. E o pior é que essa visão negativa não se limita aos coaches e aos viciados em produtividade. Existem diferentes bolhas sociais que olham para os jogos e consideram que isso é coisa de criança e que adulto nem deveria passar perto disso, sendo que existem jogos que são feitos especificamente para adultos. Existe jogo para qualquer tipo de pessoa, que vai desde trocar tiro até construir e administrar cidades. Eu repito, jogos são apenas uma forma de lazer, um entretenimento, que muitas vezes consegue ser mais profundo e mais cativante do que um filme ou uma série. Jogos não são do diabo. Jogos não impedem as pessoas de crescer na vida. Eles podem fazer mal em situações específicas, mas eles definitivamente não foram criados com esse propósito. E é possível consumi-los sem que eles te façam mal. Basta saber dosar e cuidar da própria saúde mental. Em conclusão, meu objetivo aqui não é atacar ninguém em específico. Minha intenção não é atacar os jornais, as igrejas ou os coaches. Eu só queria apenas trazer uma visão crítica envolvendo a demonização dos jogos que rolam dentro de certos jornais, certas igrejas e certos papos de coach. De forma alguma eu me considero dono da razão. Todo mundo aqui está livre para discordar dos pontos que eu trouxe nesse vídeo. E mesmo quem concordou com tudo, eu peço para que você use esse vídeo como uma forma de reflexão e tente trazer essa discussão para os seus familiares, amigos ou até mesmo na sua escola, caso surja a oportunidade. Lembrem-se também que existem pessoas que não são abertas ao diálogo, que a partir do momento que alguém questiona a visão delas, elas se fecham e se negam a ouvir o outro lado. Então, caso você mande esse vídeo para algum amigo ou parente e ele se recuse a assistir, saiba que isso é mais comum do que você pensa. Não brigue com essas pessoas e não deixe que elas tirem sua paz. Eu espero que com esse vídeo cresça o pensamento crítico e também a empatia envolvendo esse tema. Então, por favor, não pegue tudo que eu falei aqui e apenas repita para os outros. Tente construir um pensamento e uma visão em cima do que eu falei. É dessa forma que avançamos como sociedade. Eu confesso que enquanto eu escrevi esse vídeo, eu fiquei com um pouco de medo dele ficar muito ácido e da galera ficar brava comigo. Mas eu acho que a maioria das pessoas vão entender que eu não tenho más intenções com esse vídeo. É só isso que eu tinha para compartilhar com os senhores no dia de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Se você é novo aqui, por favor, considere se inscrever no canal para eu chegar no 1 milhão logo logo. Obrigado mesmo aos membros do canal por me ajudarem a comprar o meu peito de frango de cada dia. E obrigado você aí por me escutar até aqui. A essa altura você sabe que são bem poucas pessoas que me escutam até o final, né? Então valeu mesmo. Eu vejo vocês numa próxima. Fiquem bem e... tchau! Cara, vídeo muito top. Curti, velho. Assim, jogo é jogo. Jogo não é bom, jogo não é ruim. Vamos começar por aí, né? Jogo não é bom nem é ruim. Então, não faz nem sentido ter toda essa questão em cima. E outra que todo esse discurso que faz em cima do jogo, ao meu ponto de vista, entra em outros tipos de mídia também, né? Se a gente for parar, se eu pelo menos acho isso. E como ele falou, velho, não faz sentido. Se você quer saber uma questão lógica científica para relacionada ao jogo, basta você pesquisar em sites de artigo científico. Coisa mais científica que você vai conseguir. Procurar artigo científico para provar se foi ou não. Afinal, foi uma pesquisa que profissionais fizeram para saber se algo é bom ou não. Igual, por exemplo, na fisioterapia não é comum, principalmente por causa do acesso, né? Mas realidade virtual, jogos em realidade virtual em si, é uma terapia usada para tratamento de doenças neurológicas, que afetam, no caso, às vezes, mobilidade e força também.
em que normalmente é AVC que a pessoa tem, né? Mas ainda assim, até pode, se eu não me engano, serve também para outras patologias, mas eu não vi artigo sobre isso. Mas é simples. Se você quer saber se algo é ruim ou não, em vez de você confiar numa mídia ou no pastor, padre ou sei lá, mano, quem tá em cima do palanque, como ele disse, pesquise artigos científicos para saber se isso é bom ou não. Procure um embasamento lógico para isso e não confie no que outra pessoa falou.